terceiro ano. Olá, famílias! Sejam muito bem-vindos à nossa TV Araxá Educa. Eu sou a Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho hoje com o nosso sistema de numeração. Nas últimas aulas, nós vimos um pouquinho a história da matemática, a história do número, como que o número encaixa na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nesse sistema de numeração. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre os símbolos. Você sabe o que é um símbolo? Não? Ah, isso mesmo, tô gostando de ver. Para quem não sabe, não tem problema, nós vamos descobrir agora. É o que a gente vai ver nessa imagem. Aqui tem alguns símbolos, por exemplo, o F do Facebook, o YouTube, ou também outros símbolos, como os nossos emojis, o sinal de proibido. Vocês já viram uma placa assim? Geralmente, quando andamos na rua, vemos muitas placas de trânsito. Elas são símbolos, porque elas simbolizam alguma coisa. Nesse caso aqui, significa que é proibido. Aqui também temos um símbolo muito lindo, que é a nossa pombinha da paz. E aqui, olha, um símbolo da professora, é claro. Temos o alfabeto. Sim, as nossas letrinhas também são símbolos. E quando juntamos, por exemplo, formamos o nome Tati, que é o meu nome, ou o meu apelido, não é? E na matemática, será que nós também temos símbolos? Sim, temos muitos símbolos. E vamos começar, então, a falar um pouquinho dos nossos algarismos. Os algarismos são os símbolos da matemática. E nós vamos descobrir um pouquinho que existe uma diferença entre o algarismo e entre o número. Por quê? Quando falamos em algarismos, estamos falando simplesmente dos símbolos. O símbolo 1, o símbolo que representa a quantidade 2, o símbolo 4. E os números, como fica nessa história? Os números, eles vão precisar muito dos algarismos. Por exemplo, esse aqui é o Pedro. E o Pedro, ele tem exatamente... Vamos lá, pegar a canetinha aqui para a gente escrever. 12 anos. O Pedro utilizou o algarismo 1 e o algarismo 2 para fazer a sua idade, 12. Já o seu irmão, o Rafael, ele tem 21 anos. Ele usou os mesmos símbolos, o símbolo 2 e o símbolo 1. Só que ele fez 21 anos. O número é diferente, porém eles usaram os mesmos algarismos. O que quer dizer? Que o nosso sistema de numeração, ele é posicional. Significa que vai depender da posição. Por exemplo, esse número 2, ele vai ser 1, 2. E esse aqui já vai ser 20. Então, aqui, ó, vai ter 10 mais 10. Viu como é diferente? Os números, eles precisam dos algarismos, que são os símbolos, para formar aqui, nesse caso, as quantidades. Vamos ver agora um pouquinho dos números no cotidiano, no nosso dia a dia, de qual forma trabalhamos com os números. Primeiramente, vamos ver a questão de ordem. Ordem é como vamos ordenar algo. Por exemplo, numa lista de chamada, primeiro, segundo, terceiro, ou quando vamos então receber uma medalha, primeiro colocado, Carlos, segundo lugar, Vitor, terceiro lugar, o Alan, parabéns Alan, boa colocação. Então, quando vamos falar na questão de ordem, quem chegou primeiro, quem chegou segundo, último, essa ideia de ordenar vem na ordem. Vamos ter os números também
utilizando as medidas. Medida de comprimento, medida de peso, de volume. Quantos litros será que cabem numa caixinha de leite? Muito bem, 1 litro. Tô gostando de ver, estão se alimentando direitinho? As medidas vão ser, então, medidas por tempo ou peso, capacidade. Vamos ter a oportunidade de ver um pouquinho mais. Temos também a quantidade. Quantos alunos estão presentes na aula hoje? Quantas peças tem esse quebra-cabeça? Quantos pés de sapato tenho no meu armário? Não é pares, hein? É pés. Então, as quantidades e também vamos ter os números em forma de código. Por exemplo, o número do telefone, o número da minha casa, o nome de uma rua, Rua 7 de Setembro. Ela, na verdade, ela não está marcando nem quantidade, nem a ordem, nem a medida, e sim um código, o nome de uma rua. Vamos ter a oportunidade de trabalhar um pouquinho com todos esses números no nosso cotidiano. Vamos agora ver um pouquinho dos números quando eles aparecem em textos. Esse é um texto que fala de um bichinho muito lindo, que é esse aqui, ó, a baleia azul. Vamos ler comigo? Não há ninguém maior e mais pesado do que a baleia azul. São cerca de 160 toneladas, distribuídas por 30 metros de comprimento. Isso equivale ao peso de 18 elefantes. Elefantes africanos, viu? E ao comprimento de mais 3 ônibus. Só a sua língua tem um peso de 1 elefante. Além de pesada, ela também é barulhenta. Os sons que emitem para se comunicar com outras baleias alcançam 188 decibéis. É tão alto que dá para ouvir a 800 quilômetros de distância. Quantos números encontramos num pequeno texto, não é mesmo? Esses números, eles estão aqui para nos ajudar a compreender melhor o nosso texto. Vamos ver um pouquinho mais de perto? Quando nós falamos, então, que não há ninguém maior e mais pesado, estamos falando, então, de medidas. Vamos ver se a gente encontra algum número que vai dar essa medida? Vamos só diminuir aqui, bem pequenininho. São cerca de 160 toneladas. Isso quer dizer o peso, é uma medida. Por 30 metros é o comprimento. Temos outra medida. Isso equivale ao peso de 18 elefantes. Olha o peso de novo. Só que aqui, será que esse 18 quer dizer o peso? Muito bem, não. Aqui é a quantidade de elefantinhos. Nós estamos falando que essa baleia, ela então equivale ao peso de 18 elefantes juntinhos. Aqui ele significa quantidade. Ao comprimento de mais 3 ônibus. Olha que interessante. Aqui nós temos um número em forma de escrita. Falamos que o número está escrito por extenso. Equivale a 3 ônibus, a quantidade. Só a sua língua? Será que a minha língua pesa assim, hein? Tem um peso de 1 elefante. Já pensou? Um elefante na língua? Muito pesada essa língua, viu? Ela deve falar muito, não é? Baleia não fala? Realmente, não fala mesmo. Não a nossa língua, né? Um elefante. Além de pesada, ela também é bem barulhenta. E vamos ter aqui uma medida novamente, uma medida diferente. Uma medida de 188 decibéis.
Você sabe o que é um decibel? Decibel é a medida da altura do som, da intensidade. O som, ele não tem como pesar na balança, nem medir com a fita métrica. Então, nós precisamos utilizar um aparelhinho que vai medir os decibéis, ok? Bem, e aqui nós temos o último número, que é o 800 quilômetros, uma medida de comprimento novamente. Quantos números nós temos nesse texto e como nos ajuda a entender? Será que se a gente tivesse esse texto sem o auxílio dos nossos números, ia ser fácil entender? Não, né? Por isso é tão importante os nossos números. Vamos então, olha que bagunça da nossa baleinha, viu? Vamos então passar para o nosso próximo item, que é então falar um pouquinho da unidade. Unidade é o que é único. Bem, aqui eu tenho um único quadradinho. Aqui eu tenho vazio. Lembra quando nós falamos que o zero, ele foi representado, ele foi utilizado para representar o zero? Então, toda vez que temos vazio, nós vamos ter o número zero. Quando nós temos uma única unidade, nós temos o 1. Quando nós juntamos duas unidades, nós temos o número 2. Se eu usar mais uma unidade, eu vou ter o número 3. Olha como vocês precisam entender o número. Não é simplesmente 3, mas nós temos o 2 e o 1 também. 1, 2, 3. O 1 faz parte do número 3, porque se eu tirar essa unidade, pronto, fica só 2 de novo. Então, fiquem espertos, tá? O 1, ele sempre vai continuar dentro de todas as unidades. Então, aqui nós temos o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Nós temos 9 unidades. Quando nós temos 9 e completamos mais uma, nós vamos ter uma dezena. Quer dizer, uma mão cheia. Vamos passar então? Falando então um pouquinho da dezena, vamos entender o seguinte. Temos aqui unidade. Único, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa! Nessa casinha aqui só cabe unidade. É único. Então só cabem 9 unidades. Se eu colocar mais uma, eu vou ter o número 10. 10 não é único mais. Aqui eu já tenho 2 algarismos. Não cabem 2 algarismos na unidade. Então, o que eu faço? Eu vou pegar todos esses 10 e vou passar para cá, para a minha dezena. Preste atenção no nome dezena. Ó, 10. É porque aqui só cabem de 10 em 10. Então, é como se eu pegasse essa unidade e fossem colocando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu faço uma troca. Eu troco as unidades que estão soltas dessa forma. Quando eu junto 10, eu troco por uma barrinha que estão juntinhas. Isso é uma dezena, é contar de 10 em 10. Então, nós vamos parar um pouquinho por aqui na nossa dezena. E nas próximas aulas, vamos falar um pouquinho da dezena, da centena. Fiquem espertos, tá bom?
Vamos retomar a nossa aula de hoje? Vimos um pouquinho, então, sobre os símbolos. E os nossos símbolos na matemática também são os algarismos. Nós vamos ver alguns outros durante as outras aulas. Esses algarismos, quando dependendo da posição que eles estão, vão se tornar os números. Os números, eles podem seguir a ordem, primeiro lugar, último, ou medida, quantos litros, qual é o tamanho, quantidade. Hoje eu tenho aqui 18 elefantes. Claro que não, né? Ou um código. O número da minha casa é o número 7. Vimos também um pouquinho da importância dos números para a compreensão dos textos. Muitos textos vão precisar da ajuda dos números para nos deixar bem informados. Vimos a unidade, que é única, e a dezena, quando juntamos 10 unidades. Vamos ter a oportunidade de ver um pouquinho mais sobre unidade e dezena nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de prestar bastante atenção na aula da professora de vocês e também de fazer todos os exercícios que ela pedir. Tire suas dúvidas, não fique com dúvidas. Espero então vocês na nossa próxima aula. Um beijo enorme para vocês, um abraço apertado e bons estudos. Tchau, tchau!